Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos, juntas, para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. A gente saúda você de perto e de longe, de outras cidades, estados e até países. Queria pedir para a gente continuar uma campanha e curtir e compartilhar com mais pessoas, para a gente chegar a mais gente que quer refletir a boa nova segundo a ótica da classe trabalhadora. É uma missão nossa, uma missão do Movimento de Trabalhadores Cristãos aqui no Regional Nordeste 2, mas a gente conta com cada um e cada uma para divulgar. Mande para a sua lista de contatos no WhatsApp, para a sua linha de transmissão, para quem tem. Divulgue com as outras pessoas. Se você está gostando, diga para elas o quanto ajuda você e que lembrou delas. E espalha mais, para a gente poder chegar a mais pessoas. Tá bom? A gente convida você a refletir a boa nova nesse domingo, onde a gente dá uma pausa. A gente abre uma janela nesse tempo comum e celebra o dia da exaltação da Santa Cruz. Domingo da exaltação da Santa Cruz. Nesse domingo, a boa nova, o evangelho é de João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dia da exaltação da Santa Cruz. Talvez algumas pessoas não tenham ouvido falar desse momento, dessa memória, dessa festa, dessa solenidade, melhor falando, dentro da igreja. Né? Há quem ache que isso está relacionado a diversas coisas. Creia que até tem gente que acha que tem a ver com um time de futebol pernambucano, mas não tem a ver, não. Guardada a história, eu não vou aqui entrar nela, mas perto do século VI, a igreja ergue as suas igrejas em Jerusalém, aonde estão ditos que foi o sepulcro de Jesus. E há uma narrativa histórica de que a mãe do imperador da época, Helena, ela achou relíquias da cruz. E daí se segue uma devoção, e como memória o dia 14 de setembro, como dia da exaltação da Santa Cruz. Talvez a gente demore a lembrar dessa data, porque essa é uma das datas em que não se joga para um domingo. Esse ano, coincidentemente, ela cai num dia de domingo. Mas ela sempre é celebrada dia 14 de setembro, independente de qual dia cai. E junto a isso, a exaltação da Santa Cruz no dia 14 de setembro, o dia seguinte, o dia 15 de setembro, é o dia de Nossa Senhora das Dores.
para a gente que é aqui do Nordeste, muita gente de algumas cidades nossas do interior, inclusive do Juazeiro, do Norte, tem Nossa Senhora das Dores como a padroeira do sertão, a padroeira de todo sertanejo, de toda sertaneja. Então, além de toda essa roupagem litúrgica, também há essa leitura popular, essa devoção que une a cruz de Cristo, a sua mãe, a Virgem das Dores. Mas veja, mesmo com as histórias, com todos esses processos, é importante a gente olhar para o Evangelho. Ele que é o luzeiro que ajuda a gente a entender por que a gente se apega a essa história de cruz. Por que exaltar a cruz? Por que exaltação da Santa Cruz? Por que exaltar um instrumento de morte, de dor, de martírio, de sofrimento? Ora, pense que se a gente olhar para esse Evangelho, que em nenhum momento fala de cruz diretamente, vai ajudar a gente a entender isso. Quando a gente fala de coração, para muitas pessoas, fulano tem um coração bom, a gente não está dizendo literalmente que a gente fez um exame cardiológico nele, que a gente olhou se está tudo direitinho. A gente está querendo dizer que a simbologia do coração mostra algo muito maior e que aquela pessoa tem virtudes que só com um coração muito bom alguém pode ter. Quando a gente diz que alguém é um anjo, em nenhum momento a gente está vendo uma face angelical, iluminada, ou até, segundo os nossos floreios, com asas. A gente está dizendo que aquela pessoa possui virtudes que só um anjo, na nossa leitura poética, pode ter. Quando a gente fala de exaltação da Santa Cruz, a gente não está dizendo, de fato, que a gente quer exaltar uma haste de madeira, na vertical e na horizontal, aonde se matam pessoas. A gente está querendo exaltar aquilo que nela foi exaltado. Porque o texto de hoje é muito claro com isso. É um diálogo de Jesus com Nicodemos. Esse diálogo de Jesus com Nicodemos está relacionado à conversa, onde o tema é como nascer de novo, como ter uma vida nova. Porque dentro do projeto de Jesus, não é de qualquer jeito que a gente vai. E não era de qualquer jeito que aquele povo chamado a começar esse projeto poderia seguir. Nicodemos está ligado ao templo. E para seguir a esse projeto, precisa nascer de novo. A gente que está ligado a tantos templos na vida, ao templo do consumismo, ao templo da religiosidade que não ajuda a gente a seguir no caminho do projeto de Jesus, mas muitas vezes é um tipo de religião que oprime, que exclui, que segrega. A gente que está ligado aos templos que exploram a classe trabalhadora, veja, se a gente está ligado a todos esses templos, é preciso nascer de novo. E Nicodemos, que era um homem letrado, era um homem inteligentíssimo, um homem das Escrituras, resolveu, como a gente diz hoje em dia na gíria, resolveu pagar de desinformado. Resolveu dar uma de desentendido. Como é que é para nascer de novo? É para entrar na barriga da mãe de novo? Jesus disse, não. Jesus explica. E essa parte vai dando sentido ao que é nascer de novo. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. A gente vai para falar, olha, o tema, o nome dado a essa solenidade é exaltação da Santa Cruz. Ou seja, algo foi exaltado, algo foi erguido, levantado. E esse curto texto vai o tempo todo falar de subir e descer,
do que é elevado e do que não é, do que desceu e do que subiu. Então, é bom que a gente, nesse texto de hoje, a gente se ligue nisso. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus começa dizendo qual o sentido dessa cruz. O sentido todo não é a cruz em si, ela não é a finalidade, ela não é o fim, ela não é a culminância, ela é o anúncio do verdadeiro projeto. E qual é o verdadeiro projeto? Dentro desse contexto, é entender que esse projeto de Jesus vem do Pai. Porque Jesus aí afirma que desce do Pai e volta para o Pai. E aí ele diz, do mesmo modo como Moisés levantou, olha aí a exaltação, levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Ora, o que a gente está exaltando, o que a gente está levantando, é aquilo que o próprio projeto de Deus levantou, que é a fidelidade de Jesus até a cruz. Jesus foi levantado numa cruz. Aqueles que achavam que Jesus iria ser erguido em um trono, este teve apenas um trono de uma cruz. E aqui toda simbologia, porque a cruz é anúncio, a cruz é caminho, a cruz é projeto, a cruz é amor, mas a cruz também é denúncia. A cruz é denúncia. Dentro desse mundo, onde a gente continua lutando contra todas as formas de injustiça, a injustiça não poupou nem o próprio Filho do Homem. E o Filho do Homem, por amor, aliás, e o homem, e o Deus, por amor à humanidade, por amor que é solidário, que caminha com a gente. Não é um amor que tira a nossa liberdade e diz, deixa que eu resolvo tudo. Mas um amor que diz, eu caminho com vocês, assim como no Êxodo, eu desci, ouvi e vou ajudar vocês. Ao enviar o seu filho, ele não poupa o seu filho como se dissesse, ele não é solidário com vocês. Nesse momento eu retiro o meu filho. Vocês que se virem. Não. Dentro do projeto de levar a humanidade ao reino de Deus, Jesus enfrenta as injustiças, sofrendo todas as consequências que os miseráveis, que os sofridos, que os excluídos e as excluídas desse mundo sofrem. A exaltação da Santa Cruz, mesmo que historicamente tenha começado como uma devoção direta à Santa Cruz, ao madeiro, ela vai ganhando teologicamente aquilo que de fato ela quer dizer a gente. Como é que a humanidade, como é que a gente vai poder chegar a esse projeto do reino de Deus? É entendendo a cruz como caminho, como testemunho de muitos e muitas. Ora, não é ficar nela. Essa religião, que é extremamente sacrificial e acentua na dor e na morte toda a sua força de mudança de vida, ela é uma religião fragilizada. Ela não ajuda a gente a caminhar naquilo que é projeto de vida e vida nova. Porque na cruz já tem Páscoa. Porque a cruz é a denúncia contra todas as injustiças. Isso é pascal. Isso é vida nova. Na cruz, no projeto, no testemunho, no martírio de Jesus, a gente ganha também força para viver uma vida nova e ajudar os companheiros e as companheiras. Então, uma religião que é puramente sacrificial, ela não ajuda a gente. Do outro lado, uma religião que nega a cruz, que diz que a cruz passou, agora só tem a ressurreição, ela não dá conta do testemunho
que alimenta a nossa força de lutar por todos os crucificados e crucificadas deste mundo. É muito triste passar em algumas ruas, avenidas, e uma dessas igrejas que tem aí, de um desses grandões dos meios de comunicação e da ultradireita, o que tem na porta dela é uma grande placa dizendo: pare de sofrer. E faz dessa religião um verdadeiro fast food. Você chega e escolhe o que quer. Eu quero uma cura para dor de cabeça, eu quero uma cura para aquilo, eu quero um carro, eu quero uma moto. E o lema é: pare de sofrer. Pare de sofrer. Ora, não entender que a caminhada coletiva, a luta por um mundo melhor para os nossos filhos e filhas, para a classe trabalhadora, para as mulheres, para os gays, lésbicas e trans, para negros, negras, indígenas, para todos e todas. O mundo de justiça exige de nós muita força e muita coragem. E aquele que não quiser enfrentar o sofrimento que isso traz, não é digno de carregar a cruz de Cristo. Então, como é que eu vou botar na porta da minha comunidade de fé uma placa: pare de sofrer? Não. A gente passa também pelo caminho da cruz. Jesus se coloca neste Evangelho de João também como o caminho. Ele é o caminho. E percebam, a gente está falando de subir e descer. Isso é caminho. Jesus é quem nos leva. E elevado na cruz, também eleva a gente a uma nova humanidade. Como é que a gente nasce de novo? Respondamos para Nicodemos hoje, fixando o nosso olhar no projeto que a cruz revela e entendendo que ali já tem Páscoa, já tem sinal pascal. Por que é que a gente não pode nem ficar numa religião sacrificial unicamente, nem numa religião que esquece a cruz? Porque isso é a história do povo de Deus. Para a construção do reino de Deus, como para a construção de todas as nossas lutas, a gente não nega a nossa história. E na nossa história, enquanto cristãos, cristãs, a cruz, a denúncia que levou Jesus à cruz é importantíssima. Para a gente não esquecer e para lutar para que isso não se repita na vida de tantos e tantas. Para que isso se encerre, para que não hajam mais Chico Mendes, Margarida Maria Alves, Irmã Dorothy crucificados, martirizados. Nós não queremos os nossos mártires mortos. Queremos mártires vivos. Isso soa meio contraditório, mas não é. Martírio é testemunho. A gente não precisa mais continuar com uma perspectiva de que é preciso ir até a morte. É preciso ir até as últimas consequências, evidentemente. É preciso que a nossa fidelidade vá até o fim. Mas a gente não quer um mundo que mata os nossos mártires. A gente não quer um mundo que mata aqueles e aquelas que lutam pelo reino de Deus de justiça e paz para todos e todas. A gente quer os nossos mártires vivos, ou seja, consumindo a sua vida na luta até o dia que não puder mais. Dom Helder, por exemplo, graças a Deus, foi nosso mártir vivo. E olha que sofreu muito, porque pessoas morreram como sinal para Dom Helder calar-se. E mesmo assim ele não se calou. Mas o símbolo da cruz é esse símbolo do projeto que a gente precisa assumir. Não é um dia para a gente ficar olhando para a cruz e ficar tentando rememorar a paixão de Cristo. Fazer uma espécie de encenação mental disso. Não é isso. É o dia de entender que criaturas novas, gente nova, humanidade nova, passa pelo caminho da cruz. Naquele que foi levantado nela, toda a humanidade se levanta.
E como eu disse, por que é que a gente lembra disso? É para que não se repita. Carregar esta denúncia em nossas imagens, em nossas casas, é carregar todo esse testemunho a ponto de lutar para que isso não se repita. Ora, é por isso que nas nossas comunidades, escolas, famílias, igrejas, a gente lembra que esse país já sofreu uma ditadura e pessoas foram crucificadas. Aliás, sofreu mais de uma. Mas a mais latente em nossos corações e mentes, a de 64 e 68. Ora, lembrar disso é fazer com que a nossa sociedade não aceite mais nenhum tipo de golpismo, nenhum tipo de intervenção que mate a nossa gente. É por isso que a gente não deve esquecer. Assim como a gente não esquece a cruz de Cristo, não esquecer das várias cruzes erguidas durante a ditadura civil-militar que sofremos aqui. É por isso que a gente não pode aceitar mais. Se do mesmo jeito que olhando para a cruz de Cristo, a gente não aceita mais nenhuma cruz, a gente não aceita mais ver pessoas crucificadas, e não aceitar é lutar para que mais pessoas não sejam crucificadas, a gente precisa lutar para que mais pessoas não sejam crucificadas na cruz do golpismo, da ditadura, da intervenção. E é por isso que o nosso país precisa passar a sua história a limpo. É preciso que aqueles e aquelas que contribuem para desmantelar a nossa democracia sejam responsabilizados. É que arquem com as consequências de tentar crucificar mais pessoas, de criar nesse país um clima de ódio, um clima de calvário na vida de tantas pessoas. É por isso que a gente não pode esquecer essas coisas. Exaltar a cruz de Cristo é descer da cruz todos os companheiros e companheiras que estão sofridos. Se orgulhar da cruz de Cristo, como diz São Paulo, né? Até a gente canta esse texto bíblico nas nossas igrejas, ninguém pode se orgulhar a não ser nisto. Nos orgulhamos na cruz de Jesus Cristo. É Paulo que diz, eu me orgulho na cruz de Cristo. Porque essa cruz, essa simbologia, essa força, essa haste que ergue o Filho do Homem, é caminho para erguer toda uma humanidade. Porque é denúncia da violência do mundo, é denúncia do ódio do mundo, é denúncia do que o poder político e o poder religioso juntos podem fazer a um inocente. É uma denúncia contínua, do mesmo jeito que aquela milícia matou a um jovem, Jesus, das várias milícias que continuam matando jovens negros e negras em nossas comunidades. Ao mesmo tempo que a denúncia é resposta de amor do bom Deus. Eu não tiro meu filho da cruz. Ele sofre a cruz com todos e todas crucificados e crucificadas. Ora, com Jesus, a luta é para descer da cruz todos os sofridos e sofridas. Por quê? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra ninguém. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. É assim que termina esse texto. Deus amou tanto o mundo. João quer sempre dizer isso para a gente. Deus amou tanto o mundo que carregou a nossa cruz com a gente e foi crucificado com a gente.
é crucificado com todo aquele e aquela que luta por justiça. E, de fato, nesta cruz, da forma que está, sofrendo a fragilidade humana, Deus não enviou seu Filho para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Deus não enviou o seu Filho para julgar quem pensa diferente de mim, quem vive a sua família, a sua vida, os seus afetos diferentes de mim, quem reza diferente de mim. Deus enviou seu Filho para salvar. E salvar como? Salvar com a varinha mágica, ou transformar a cruz em uma espécie de amuleto, para se eu estiver com ela, nada vai me acontecer, ou palavras mágicas, não. Para, a partir do seu gesto, anunciar um reino de Deus que pode salvar a gente. Um reino de Deus que pode salvar essa humanidade. Porque é um reino que vai ajudar a gente a ter vida digna. Salvar o outro, salvar alguém, é salvar da morte. Né? Quando você diz me ajude, é alguma coisa. Você pode estar pedindo ajuda para carregar uma sacola, ou até uma ajuda financeira. Tem vários motivos. Né? Quando você diz me liberte, é porque você está preso a alguma coisa. Mas quando você diz me salve, não tem várias linhas para você pensar nesse termo. Salvar é tirar alguém de uma situação de morte. Salvar é vida ou morte. E o que é salvação? Então, é tirar da morte e conferir a vida plena, a vida em abundância. É isso que Jesus disse. Eu vim para que todos tenham vida plenamente, vida em abundância. O projeto da cruz é o projeto de salvação da gente. Se salva olhando para o projeto da cruz para retirar todos e todas que estão crucificados de suas cruzes. Então, é exaltar a cruz de Cristo, é lembrar desse fato, é meditar sobre isso, é rezar em torno da cruz, ou seja, é rezar a cruz. Não é rezar na cruz ou pela cruz, é rezar a cruz. Rezar a cruz de Jesus na vida da gente, na vida de todos os sofridos e sofridas. E assumir uma fidelidade à cruz de Jesus diante dos crucificados do mundo. Como é que eu me comporto diante dos crucificados que morrem por ser gays, lésbicas e trans? Como é que eu me comporto diante das crucificadas no feminicídio? Como é que eu me comporto diante de uma sociedade que crucifica pessoas em situação de rua? Como é que eu me comporto diante da cruz da privatização do metrô, diante da cruz dos educadores, dos professores e professoras, diante de prefeituras, de gestões municipais, que são um verdadeiro calvário na vida de quem ainda acredita na educação? Como é que eu me comporto diante dessa cruz? Porque a quem estava perto dessa cruz foi dada a missão. Eis aí a tua mãe. Cuida dela, segue com ela nesse caminho. Diante da cruz de Cristo, a gente recebe, a gente assume a nossa missão, ou a gente faz como os outros? Deixa para lá, bandido bom é bandido morto. Como é que a gente se comporta diante do mistério, diante da contemplação, diante do absurdo da cruz? A gente assume a fidelidade a Jesus Cristo e à classe trabalhadora? Ou a cruz é uma espécie de pingente,
é uma qualquer coisa, é um souvenir que a gente usa, que a gente ganha, que a gente bota em casa, que a gente coloca em casa para fingir que a gente é cristão. Quem chega em casa jura que a gente é cristão apenas porque tem uma cruz em casa. E a gente também jura que é cristão porque tem um crucifixo em casa. Qual é a nossa postura diante da cruz? Diante do absurdo da cruz, qual é a minha posição? Qual é o meu posicionamento? Diante do absurdo da cruz, eu digo tortura nunca mais? Ou digo que bandido bom é bandido morto? Eu digo que minimamente a gente precisa viver em uma nação democrática, que lute pelo direito de todos e todas? Ou acho que são os Estados Unidos que crucificam esse mundo inteiro, matam pessoas no mundo inteiro, exterminam pessoas no mundo inteiro? Aí eu saio na rua com a bandeira dos Estados Unidos em pleno 7 de setembro e acho que estes que crucificam a humanidade é que vão salvar a gente. Essa é a minha ação diante da cruz de Cristo. Diante do extermínio, diante da crucificação de crianças palestinas. O que é que eu sinto? O que é que eu rezo? Como é que eu ajo na vida? Como é que eu me posiciono? A cruz é isso. É sinal de amor, e amor é gesto público. Amor diante de uma denúncia tão séria, diante desse projeto. É isso que essa solenidade quer dizer para a gente. Ela é uma memória para a gente não ficar só brincando. Muita gente fica brincando de Semana Santa. Uma Semana Santa, outra. É no meio das vicissitudes da vida, parar para refletir um pouco. Esse símbolo da cruz, esse absurdo da cruz, ela me anima a quê? Ela me ajuda a ser um homem e uma mulher novo. Ela me ajuda a romper com uma lógica de religião sacrificial que cultua a morte o tempo todo. E por isso não se contenta nem em ver felicidade no culto, na missa, na celebração. Não se contenta nem em ver a alegria pascal. Ou também ela me afasta de um tipo de religiosidade que quer criar apenas gozo, lenitivos, placebos, criar apenas histeria coletiva e todo mundo gritando e feliz e pulando. E a gente precisa dizer que a gente tem que parar de sofrer. Entre uma e outra, a gente deve se posicionar com a cruz de Cristo, com a cruz dos necessitados e necessitadas, ajudar Jesus a descer o seu povo da cruz. Esse é o nosso projeto de vida. Nos últimos dias, a gente tem falado muito sobre a questão da privatização do metrô, daqui de Recife. Eu soube hoje que estão rolando várias campanhas pedindo aos vários influencers digitais, as pessoas com a rede social, né, com quantidade significativa de pessoas, para que se posicionem contra a privatização do metrô do Recife. Eu vou entrar nessa campanha também, como metroviário que sou, e pedir a cada um e cada uma de vocês, faça um vídeo e poste na sua rede social, faça um textinho, poste na rede, se manifeste, se posicione contra a privatização do metrô do Recife. Marque o sindicato dos metroviários para dizer que está na luta, marque os grupos onde você está, marque os deputados e senadores do campo de esquerda e de outros campos que se posicionem contra a privatização do metrô, para incentivá-los mais ainda a continuar nessa luta. Porque é crucificar
a classe trabalhadora da região metropolitana do Recife. Privatizar o serviço público de transporte, que vai aumentar passagens sem melhorar a qualidade do seu serviço. Que vai criar uma série de entraves ao ir e vir da população sem melhorar o serviço. Aqui em Recife, para dar um exemplo, o último aumento do preço das passagens de ônibus, que está na mão do setor privado, foi justificado para poder climatizar os ônibus, colocar ar-condicionado. Até hoje isso não foi feito e o povo paga uma das passagens mais caras do país. É esse setor, que também é chancelado pela governadora Raquel Lira, que quer assumir o metrô do Recife, dizendo que vai melhorar para a população. É preciso que a gente não deixe que a classe trabalhadora, que os metroviários e metroviárias, e também todo trabalhador e trabalhadora que depende de transporte público, não seja crucificado pela cruz da privatização daquilo que é seu direito essencial. Então, como gesto concreto diante da cruz de Cristo, eu convido você a, durante essa semana, se manifestar publicamente, em vídeo, em tudo mais que você puder, contra a privatização do metrô do Recife. É o nosso gesto concreto de exaltação da Santa Cruz, de olhar para o absurdo da cruz e dizer, diante dela, que não admitimos mais crucificados e crucificadas, que não admitimos a crucificação da classe trabalhadora. Eu concluo essa nossa reflexão com uma oração do Inácio de Loyola. Senhor, toma e recebe toda a minha liberdade, a minha memória, a minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo foste tu que me deste. A ti o devolvo, Senhor. Tudo é teu. Podes dispor segundo tua plena vontade. Concede-me teu amor e tua graça, que isso me basta. Essa oração do abandono diz do abandono da cruz. Nas nossas cruzes cotidianas, sinais de Páscoa, porque sinais de ressurreição. Que a gente se abandone dentro do projeto de Jesus. Que a gente se abandone para coletivamente seguir na nossa caminhada. Muita saúde e muita paz a todos e todas. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.